Primeira aula. Ah, começou a gravar. Então, vamos lá. Simbora, deixa eu apresentar aqui a tela. Vamos lá, que hoje é finalizando ótica. Última aula do tópico. A gente começou semana passada a falar de ótica. Tinha dito para vocês que a gente ia primeiro estudar a parte relacionada com espelhos e os princípios fundamentais. Aí, na semana seguinte, a gente passaria para estudar lentes, entender um pouquinho, bem pouquinho, porque eu não sou especialista na área, né, como é que a visão humana funciona. Me desculpem aí se eu não conseguir responder perguntas de profundidade sobre a visão humana, mas eu vou trazer alguns aspectos interessantes. Roteiro da aula de hoje. Vamos começar só revisando o que é a refração para a luz. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre um efeito da refração da luz, que é a dispersão luminosa. E aí, terceiro tópico, a gente fala das lentes esféricas, um tipo específico de lente que a gente vai estudar. Existem outros tipos bastante importantes, mas é um pouquinho mais complicado estudar os princípios que estão por trás da utilização desses outros tipos de lente. Então, a gente vai parar nas lentes esféricas, só para dar uma noção, e aí chegamos aqui no último ponto da visão humana. Bom, começando aqui com a refração da luz, né? A gente já tinha estudado no tópico de ondulatória o que era a refração da luz, para a gente lembrar, né? A refração, de uma forma mais genérica, né? Ela é a mudança de meio, né? Meio de propagação. Deixa eu ver aqui. Mudança de meio de propagação da onda. Aí, queria escrever mais rápido. No caso específico da luz, vai ocorrer ainda essa mudança de velocidade, quando a mudança de meio, vai ocorrer essa mudança de meio, que vem acompanhada de uma mudança de velocidade e de algumas características que podem ser visuais, que você pode enxergar. Como, por exemplo, nesse fenômenozinho aqui. Estou visualizando a refração para a luz. O que eu tenho aqui? Eu tenho um lápis, é um único lápis aqui, e ele está submerso em um bekerzinho. E esse beker, essa região aqui de cima, você está enxergando ele através do ar. A luz que está chegando nele, está batendo nele, está chegando até a câmera. Acho que ar não tinha acento, foi mal. Está chegando em você através do ar. Esse pedacinho aqui, a luz está tendo que passar pelo óleo para chegar em você, e aqui ela está na água. Então, eu tenho três meios diferentes. Em cada um desses meios, a luz se propaga com uma velocidade diferente. E aí a mudança na velocidade de propagação da luz faz com que eu possa dizer, ok, aqui eu estou visualizando a refração. Estou enxergando a refração, mas não significa que eu preciso enxergar para que a refração aconteça. Em algumas situações, tais como essa aqui, eu tenho uma variação da velocidade acompanhada de uma variação de direção que a luz vem. E aí, alguns dos efeitos que isso causa está aqui, ó. Se eu for mudando a inclinação do lápis, eu vou enxergando esses pedaços aqui se movendo como se eles fossem desconectados. Parece que eu tenho um pedaço de lápis aqui no ar, um pedaço no óleo, um pedaço na água, mas na verdade é o mesmo lápis que está se deslocando. Quando é que é mais fácil enxergar que é um lápis só? Quando ele chega aqui nessa região, que eu estou marcando aqui em vermelho, né? Onde a luz que bate nele e vem até você, ela faz isso direto, de frente. E aí não tem variação na inclinação da luz. E por não ter variação na inclinação, você enxerga contínuo. Mas toda vez que não é incidência direta, né? A gente também chama de incidência normal. Se a incidência não for normal, você vai ver essa variaçãozinha na direção. E aí aqui, ó, esse pedaço do lápis aqui no óleo parece que não tem conexão com o pedaço que está no ar, e parece que não tem conexão com esse pedaço que está aqui na água. Como que um físico diz que esses materiais são diferentes? Existem algumas situações, como, por exemplo, se você colocar água e álcool, ao invés de essa camada aqui, óleo, água, fosse água e álcool.
O que você ia ter é que, provavelmente, pelo menos para os álcools que eu conheço, né, se são químicos, talvez conheçam algum álcool que seja diferente disso, mas para a maioria dos álcools, a mistura, se você colocar na água, eles vão acabar se misturando, e aí você não vai conseguir enxergar essa diferença. Então, você vai ter um material que não tem variação de velocidade ou variação de direção da luz. O que caracteriza o material ser diferente? Por que quando eu boto água e álcool, eu não enxergo essa mesma quebra que quando eu boto água e óleo? Eu vou enxergar a diferença quando eu tiver materiais que têm um índice de refração diferente. Nesse caso aqui, a gente vai falar do índice de refração absoluto, e ele é absoluto porque ele está relacionado com o vácuo. Então, eu vou comparar, o índice de refração, ele vai comparar a velocidade de propagação da luz no vácuo com a velocidade de propagação naquele meio específico. Então, digamos que você saiba qual é a velocidade que a luz se propaga aqui no ar. Sabe aqui, a velocidade de propagação no ar. Para saber o índice de refração deste pedaço de ar, o que você vai fazer é pegar a velocidade da luz e dividir pela velocidade da luz no vácuo, né? Deixa eu só deixar mais claro aqui. Se a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz naquele meio, né? No meio. Então, o índice de refração do ar é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no ar. N do ar vai ser C sobre V do ar. E quem é o N do óleo? É o C, velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade no óleo. E assim por diante. Se quiser saber aqui na água, vai ser C sobre V da água. E é assim que eu meço o índice de refração absoluto. Eu pego sempre o ar, o vácuo, e divido pela velocidade da luz naquele material. Em alguns problemas de enunciado de vestibular, principalmente mais antigos, existe também um índice de refração relativo. E aí o relativo você compara dois meios específicos, né? Aqui eu estou botando sempre o vácuo e o ar. No índice de refração relativo, você tem o índice de refração relativo do óleo em relação à água. Então tem que dizer de quem em relação a quem. Aí, se fosse o do óleo em relação à água, eu dividiria a velocidade de propagação no óleo pela velocidade de propagação na água. E aí eu teria esse índice de refração relativo. Bom? Eu trouxe aqui até um exercíciozinho, achei interessante colocar aqui na aula, já que eu não coloquei os vídeos das aulas assíncronas essa semana, então vou pegar esse exercíciozinho para a gente aplicar alguma coisinha. Tenho aqui. Com o auxílio de um aparelho especial, não precisa se preocupar que aparelho é esse, foi possível medir a velocidade da luz de um feixe monocromático, ou a velocidade de um feixe de luz monocromática. Vocês sabem o que é monocromático? Tá aqui. Professor, tudo que eu lembro é que esse era o nome de um alien do Ben 10. Eu acho que ele refletia luz, um negócio assim ele que era bateu... todo de uma cor. De uma cor? Não é isso? Ele era todo de uma cor, que aí faria sentido. Ixi, professor, ele era roxo com tons de roxo. Então, ele era de uma cor só. Então, tá aí. Ó. A palavra monocromático significa isso, uma única cor. Quando eu falo luz, um feixe de luz monocromática, em geral, é um pouquinho mais restritivo do que o monocromático que vocês podem ver em algumas outras situações. Como, por exemplo, o bonequinho aí do Ben 10, que era roxo com tons de roxo, ele tinha mais do que uma cor, porque o roxo escuro é uma cor diferente do roxo claro, né? Ou, pelo menos para quem enxerga a cor roxa é diferente se ela for escura ou se ela for clara, né? Não vamos deixar os daltônicos de fora. Já embora no dia a dia você use esse monocromático, como você deve provavelmente ver, tem um filtro no celular, da câmera do celular, com essa opção, monocromático. E aí o monocromático, ele deixa tudo em tons de cinza. Só que os diferentes tons de cinza são cores diferentes. Ainda assim, para a física, monocromático é realmente uma única cor. Então, um feixe monocromático vermelho seria
um feixe que tem todo esse tom aqui de vermelho. Se eu tiver um vermelho um pouquinho mais claro ou um pouquinho mais escuro, já não é monocromático. É policromático. Tá bom? Professor, ó, imagine uma prateleira e nela tem uma vasilha transparente. Se eu chegasse para o senhor e perguntasse qual é a cor dessa vasilha, qual seria a cor dela? Ela não tem cor. Mas quando não tem cor, não é preto, não? Não. É porque existe uma diferença que é meio cabulosa da gente enxergar de o que é a cor e qual é a cor no sentido físico, né? Assim. E qual é a sua sensação de cor. Que algumas vezes o pessoal de outras áreas, o pessoal da química vai chamar de qual é o pigmento. Tanto que vocês já devem ter visto esse vídeo, rolou bastante na internet, que é comecinho das aulas remotas, uma professora cantando uma musiquinha que ela vai misturar duas cores diferentes na mão, e era para dar uma terceira cor. E ela misturou e deu uma mancha preta. Esse vídeo é ótimo, mas qual foi o problema ali? É que a musiquinha está baseada na cor física. Então, uma cor que só vai aparecer quando você misturar luzes daquelas cores. Então, dá a mistura. Você misturar pigmentos é completamente diferente. Principalmente quando você está falando em pigmentos de origem química, né? Tem alguns poucos pigmentos que a cor vai variando por propriedades físicas, mas um pigmento químico, quando você mistura dois, você pode ter uma reação química que o resultado final é nada. Então, se você misturar num pote com tinta de 50 cores diferentes, que, em tese, se você pensar no que a física diz, né, que a mistura de todas as cores é o branco, você nunca vai chegar no pigmento branco. Então, isso porque a sensação de cor é diferente da própria cor, né? O preto, para a física, ele é a ausência de luz, não é a ausência de cor. Se não tem luz nenhuma, aquilo fica preto. E não tem nada da sentido. É diferente de não ter cor nenhuma, né? Ou se você tiver todas as cores, você enxerga branco, ou se você tiver cor nenhuma, você enxerga preto. Mas aí a questão da sensação é algo que vai variar de acordo com a área que você estiver trabalhando, tá bom? No caso de um objeto transparente, ele realmente não tem cor no sentido tradicional. Se você está olhando para ele querendo dizer que a luz que está vindo dele para chegar em você vai dizer a cor dele, então ele tem a cor do que tiver atrás dele, para refletir a luz e chegar em você, tá bom? Continuando aqui, né, pegamos um aparelho especial, medimos a velocidade de um feixe monocromático em dois sólidos transparentes. Então, tem um sólido A e um sólido B. E aí eu botei um feixe de luz aqui dentro, ele passou aqui por dentro, e eu medi a velocidade. Aí, já para ajudar a gente, eu vou dizer que medi aqui, deu VA, e aqui deu VB, tá bom? Aí ele diz assim, no sólido A, a velocidade da luz é maior do que no B. Então, eu sei que V de A é maior do que V de B. E aí ele pergunta, nessas condições, o índice de refração, o que eu posso dizer sobre o índice de refração? No A é maior do que no B, no A é menor do que no B, não dá para ser determinado, porque eu não tenho conhecimento do valor das velocidades. No sólido A deve ser igual ao B, porque os dois são transparentes, ou essa pergunta é absurda, porque a velocidade da luz é uma constante universal. Como é que eu faço isso? Bem, primeiro, deixa eu eliminar aqui o que já não faz sentido nenhum. Primeiro, começando de baixo para cima. A pergunta é absurda porque a velocidade da luz é uma constante universal. Isso é verdade? Eu acho que não. Não. A velocidade da luz no vácuo, a gente vai estudar isso quando tiver na semana que vem, talvez já na semana que vem comece a falar disso, no estudo da física moderna, mas a velocidade da luz é uma constante universal, sim, mas no vácuo. Botei dentro de um sólido, esqueça isso. Cada sólido pode ter uma velocidade diferente. No vácuo, a luz tem sempre a mesma velocidade. Então, esquece isso aqui. Letra D diz, o índice de refração do sólido A tem que ser igual ao do B, porque os dois
sólidos são transparentes. Não é verdade isso, porque sólidos transparentes podem fazer com que a luz se propague lá dentro com velocidades diferentes. A letra C diz, eu não posso dizer nada porque eu não sei o valor exato da velocidade. Bem, eu não posso dizer o valor do índice de refração, isso é verdade, mas eu posso comparar. Dá para eu comparar duas coisas sem saber o valor. Exato, né? Por exemplo, não é muito difícil de comparar, sei lá, duas coisas que eu saiba que uma é maior do que a outra, mas não sei exato. Tá. Não é muito difícil de dar a certeza de que, por exemplo, a altura do teto do campus é menor do que a altura do teto de um prédio de 20 andares. Eu preciso saber exatamente a altura do prédio e é exatamente a altura de lá do telhado do campus para poder dizer que um é maior do que o outro? Eu não preciso do valor exato, né? Mas eu consigo comparar. Então, essa justificativa aqui não serve. Então, das duas, uma. Ou no sólido A é maior do que no B, ou no B é maior do que no A. Como é que eu faço isso? Vamos pensar aqui em como é que se calcula o índice, né? O índice de refração no A é C sobre V de A, porque a gente acabou de ver, e o índice de refração no B é C sobre V de B. Bem, qual desses dois números aqui é maior? NA ou NB? É isso que eu quero comparar. Você pode pensar isso aqui de duas formas. Pode pensar que o N de B está sendo dividido, tem uma divisão aqui por um número menor. Quando você pega um certo número, né, que nesse caso é o C, e divide em menos partes, essas partes ficam maiores ou menores? Peguei o número 10, por exemplo, e quero dividir 10 para 5 pessoas. Cada uma vai receber 2. Se eu, ao invés de dividir para 5, dividir para 2, que é um número menor de pessoas, cada pessoa recebe mais ou menos do que antes? Mais. Recebe mais, não é? Quer dizer, se eu dividir por um número menor, o resultado é maior. Então, NB tem que ser maior do que NA. Certo? Ou então, NA menor do que NB. As duas respostas são verdadeiras aqui. Você está dizendo a mesma coisa. Se vocês acharem que por isso eu acho que eu não vou conseguir pensar desse jeito. Então faz o seguinte, bota um valor para C, como eu fiz, né? 10, um valor para V de A e um valor para V de B, com V de A maior do que V de B. Bom? Então, V de A, 5, V de B, 2. Pronto, está resolvido. Quem é o maior? 10 sobre 5 ou 10 sobre 2? Professor, 10 sobre 2. Oi. o senhor pode repetir, por favor, a explicação? Essa parte Posso? final que eu dei uma bugada. Essa parte aqui? Isso. Isso. O que eu disse foi o seguinte, se você não quiser fazer, ou achar que não vai conseguir pensar dessa maneira só entre ter um número maior dividindo um número menor, você pode simplesmente, como você não recebeu nenhum número, compare com números que você criar. Escolha aí. Eu escolhi C igual a 10. E aí eu vou ter que usar 10 aqui e 10 aqui, tá bom? 10 nos dois valores de NA. E aí escolhi um V de A e um V de B. E o que eu precisava garantir é o que ele me falou no enunciado. Um V de A maior do que V de B. Então eu escolhi 5 para A e 2 para B. Você pode escolher outros números aqui, tá bom? Desde que o do A seja maior do que o do B. E aí eu fiz a conta. 10 dividido por 5, que dá 2. Isso daria o NA. E o NB é 10 dividido por 2, que dá 5. Então, independente dos números que C, VA e VB tiverem, o N de B vai dar sempre um valor maior do que o N de A, que é o que eu estou querendo comparar. Então, eu sei que o índice de refração do sólido B é maior do que do A, ou o índice de refração do A é menor do que do B. Não é isso que dá o mesmo, né? Dizer que A é menor do que B, ou B é maior do que A, e aí eu procuro isso no meu enunciado. Está aqui. Na letra B, diz o seguinte, o índice de refração do sólido A é menor do que do sólido B. E a resposta, letra B, aqui. Claro? Então, vamos lá.
Avançando aqui, né? O que que eu disse no slide passado, né? Que quando ocorre refração, é possível que haja uma variação da direção. Como é que a gente enxerga essa variação da direção se eu não tiver a luz de fato batendo ali? Se eu quiser fazer um estudo teórico, aí eu uso essa lei aqui, a lei de Snell-Descartes. O que ela diz? O que ela faz, né? Ela vai relacionar a direção do raio que chega na superfície que separa esses dois meios com a direção do raio que passou para o outro lado, tá bom? Aí, como é que eu enxergo isso? Bem, eu vou ter aqui, digamos que eu tenho aqui um material, e aí eu vou ter a luz vindo deste material aqui, que é na área cinza do slide, para esse material aqui que eu estou fingindo que é água, tá bom? Então, vai entrar nessa região aqui com água. Então, eu vou ter um raio de luz que chega aqui, e quando bate nessa superfície de separação, esse raio acaba sendo desviado. É isso que dá aquela sensação de que o lápis está torto, está quebrado, né? Esse desvio aqui que a luz sofre quando ela passa de um material para outro. Como é que eu relaciono essa direção com essa? Vou fazer o seguinte, eu vou medir a reta normal aqui, e vou calcular este ângulo aqui, ó. Esse ângulo entre a normal e o raio que chegou. Esse raio incidente aqui. Vou chamar esse ângulo de I. E meço também o ângulo entre a normal e o raio refratado, esse raio aqui, ó. Vou chamar ele de R. Se este material de onde ela veio tiver um índice de refração N1, e aí, nos problemas em geral, tem um valor para ele, tá? Mas estou chamando de N1 aqui. E nesse outro material tiver um índice de refração N2, como é que eu sei a relação entre essa direção e essa? A relação entre essa é dada por essa expressão, ó, N1, que é o índice de refração do meio de incidência, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual a N2, vezes o seno do ângulo de refração. Essa equação aqui, ela é legal de trabalhar? Não, ela é bem chata de trabalhar. Tá? Por que ela é chata de trabalhar? Porque, em geral, você vai precisar de uma calculadora, você não decora valores dos senos, ou então a gente inventa índices de refração que não tem nada a ver com a realidade, só para que vocês usem aqui os senos daqueles ângulos que a gente chama de notável. Então, em 99% dos problemas que vocês vão encontrar falando sobre lei de Snell-Descartes, lá no meio do caminho vai ter quase sempre um ângulo de 30 graus, um ângulo de 45 graus, um ângulo de 60 graus. Por que são esses três? Porque eles três são os chamados ângulos notáveis, né? Amém, os ângulos professor, que algum dia no passado, alguém decidiu que vocês tinham que decorar quanto é que valia o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos aqui, e que eles servem para tudo. Eu não vou cobrar de vocês a parte matemática dessa expressão, né? Só lembrar que essa semana só tem exercício teórico, né? Não tem exercício matemático. Então, não vou exigir de ninguém que faça contas com essa expressão. Mas é importante notar uma coisa, que é o que essa expressão está dizendo. Como ela diz que o produto do índice de refração pelo seno do ângulo de um lado tem que ser igual ao que tem do outro lado da equação, toda vez que a luz passa para um índice de refração maior, se ela vai para um N maior, ela fica com um ângulo, vou chamar aqui de θ, menor. Então, passou de um meio de índice de refração 1, e agora foi para o índice de refração 1,5. Então, esse ângulo aqui, ó, que ela forma com a normal, o R, é menor do que o I. Ela fica mais perto da linha reta normal. Se for o contrário, se a luz estiver saindo daqui, digamos, vou botar aqui, e ela chegou aqui, desculpa. Ela chegou aqui com esse ângulo. Chegou aqui com esse ângulo. Poxa, porque a reta sumiu. Aqui. Como se esse aqui é maior, né, N2 maior do que N1, então, quando ela passar para o outro lado, ela vai ter que ficar mais distante da normal. Então, ela faz isso. Então, se foi para o índice maior, ela se aperta, o ângulo fica menor. Se ela foi para o índice menor, o ângulo se abre, fica maior. Justamente para compensar essas duas coisas, né? Se cresce o índice de refração, diminui o ângulo. Se cresce o ângulo, é porque diminuiu o ângulo de refração, tá? Isso aqui é
importante da lei diz, né, o mais importante que eu considero agora, é vocês terem essa noção de aumentou o índice de refração, diminui o ângulo. Diminui o índice de refração, aumenta o ângulo. Bom, a refração, ela também, por conta justamente dessa ideia aqui, ó, de que se eu for para um índice de refração menor, o meu ângulo vai se abrindo, ela pode causar uma situação que é bem estranha, que é o seguinte, eu tenho esse ângulo aqui, beleza. E ele tem esse ângulo de incidência e esse ângulo aqui, opa, errei, e esse ângulo aqui de refração. Se eu botar um ângulo um pouquinho maior aqui, embaixo, esse ângulo de cima tem que crescer ainda mais, né? Então, pode chegar numa situação que o raio sai assim, ó. Ele sai paralelo à superfície. É ele mesmo. E se eu botar ainda maior? Se eu botar ainda maior, o ângulo teria que ser ainda maior, né? Só que um ângulo maior do que 90 graus, o raio volta. E isso é uma situação que a gente explora no dia a dia, que é quando o índice de refração, não, né? O ângulo com que um certo raio de luz bate na superfície de separação entre dois meios é maior do que um ângulo especial, ele tem até nome, é chamado ângulo limite, e a luz, ao invés de se refratar, isso é, ela encontra a superfície de separação, ela deveria passar para o outro lado. Ao invés de ela passar para o outro lado, ela volta. Quando acontece isso, ao invés dela passar, ela voltar completamente, a gente diz que aconteceu uma reflexão total interna. Nesse gifzinho aqui, ó, vocês conseguem enxergar uma reflexão total interna acontecendo. Isso aqui é um tubo de vidro, só isso, um tubo de vidro, ao redor tem ar, o cara faz um laser bater aqui, ó, e ele vai mudando o ângulo. Notem que no começo, deixa ele voltar, no comecinho, a luz bate aqui e passa. Chega um momento que ela não consegue mais passar, e ela volta. No que ela volta, ela fica se refletindo aqui dentro. Essa reflexão aqui dentro, primeiro, só vai acontecer se ela estiver indo de um meio de índice de refração menor para um maior, né? Desculpa, de um maior para o menor, ou seja, o índice de refração dentro tem que ser maior do que o de fora, e a gente usa esse mesmo princípio aqui, ó, isso que está sendo feito aqui, ó, é o que se utiliza numa fibra ótica. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar nessa maravilha da tecnologia que permite que a gente tenha internet de bem mais alta velocidade em casa, né? E aí, bem mais alta pode significar que ainda é ruim, mas é melhor do que as outras maneiras de transmitir internet. Na fibra ótica, o sinal da internet ele é emitido desse jeito mesmo. Um raio de luz vai ser emitido lá no servidor, e esse raio de luz vai se refletindo dentro do tubo da fibra ótica até chegar no seu estabilizador, o estabilizador na sua peça estabilizadora em casa, se você receber o sinal da fibra ótica direto na sua casa, ou pelo cabo de internet convencional, se você não tiver a rede de fibra ótica cabeada até a sua casa, né? Em alguns locais, em Macau eu sei de alguns locais desse tipo, que a fibra ótica chega até uma caixa de distribuição na rua, e aí dessa caixa de distribuição o que é levado é por um cabo normal. Mas o processo de transferência da informação lá dentro é esse aqui. Não é uma luz verde, obviamente, né? Se você tirar o cabo de fibra ótica, que eu não aconselho a fazer isso, porque ele não é remendável, tá? Mas se você tirar o cabo de fibra ótica e puder olhar para ele, você não vai ver a luz vindo, porque é emitido uma luz que a gente não enxerga lá dentro, tá? Que é só um exemplo didático, com essa luzinha verde, para a gente conseguir enxergar o que acontece lá dentro da fibra ótica. E aí, com isso, a gente pode mudar para outro tópico, né? Falar um pouquinho da dispersão. O que é a dispersão luminosa, né? A dispersão luminosa, ela acontece porque o índice de refração que eu mostrei para vocês lá no comecinho da aula, né? Ele não é único. Não é, quer dizer, quando eu falo índice de refração da luz, o correto é dizer o índice de refração da luz da cor X. Eu tenho que dizer qual é a cor
porque o índice de refração da luz varia de acordo com a cor. Para ser mais exato, o índice de refração ele varia com a frequência da onda. Então, se eu estiver falando de outros tipos de onda, né, onda sonora, ou onda mecânica, o índice de refração também está definido para eles, mas esse índice de refração ele vai depender da frequência da onda que você está tratando. Para o caso da luz visível, a gente entende assim, cada cor tem o seu próprio índice de refração. Significa que se eu tiver naquela situação do lapisinho, né, que está dentro do becker com óleo e água, se aquele lápis fosse de uma cor vermelha, eu ia enxergar aqueles pedaços um pouquinho deslocados. Se fosse roxo, eu ia enxergar também um pouquinho deslocado. Então, cada cor diferente ia ter um desvio diferente da luz. Como dá para enxergar aqui, por exemplo. Está vendo que a luz que entra está toda entrando com a mesma direção, mas a luz que sai está saindo com direções diferentes, a depender da cor. A cor vermelha é a cor que menos se desvia, por quê? Porque ela é a cor que tem um índice de refração que está mais próximo de 1, enquanto que a luz roxa, aqui embaixo, né, o violeta, é a que mais desvia, porque ela está mais deslocada ou melhor, é a que tem índice de refração mais diferente do índice de refração do vácuo, né, mais distante de 1. Né? O índice de refração, só para constar, eu acho que eu esqueci de falar isso, é um número que é sempre maior ou igual a 1, o absoluto. Ele é 1 se for no vácuo, e ele é maior do que 1 para qualquer outro material. Bom? E aí, aqui tem uma visão um pouquinho diferenciada, mas que dá a mesma ideia. Eu tenho luz branca entrando, a partir do momento que passa nessa primeira face desse triângulozinho de vidro, que vocês provavelmente já ouviram falar o nome, isso é um prisma. Passou da primeira face, as faixas de luz já começam a se separar, e aí quando eu enxergo aqui na outra face, que se separou ainda mais, eu enxergo com clareza as cores, né, o vermelho, o laranja, amarelo, o verde, azul, o roxo, o violeta, todas as cores. Aqui eu estou dizendo basicamente que são cores as cores que formam um arco-íris, por exemplo, mas existem cores no meio do caminho, entre o vermelho e o laranja, por exemplo. Então, é só uma questão de representação. Bom, essa é a ideia da dispersão, e a dispersão é responsável pelo surgimento de diversos fenômenos que vocês podem já ter visto no dia a dia. Eu acho que o mais emblemático deles é justamente a formação de um arco-íris. Né? Os arco-íris só se formam por conta da dispersão da luz. Também é por conta da dispersão da luz que a gente vê, parece que a cor da lua e a cor do sol, quando eles estão nascendo ou se pondo, é diferente da cor que vocês veem quando eles estão no ponto alto do céu, alguma coisa desse tipo. Está relacionado justamente com a dispersão da luz que vem dessas duas fontes luminosas. E aí, vamos avançar aqui. Eu vou entrar no tópico 3 antes da gente sair do intervalo, acho que ainda tem alguns minutinhos, porque ele envolve bastante coisa, e aí, senão a gente não consegue chegar na parte de visão humana. Né? Começar a estudar as lentes esféricas. Né? O que que são lentes esféricas? A gente vai considerar aqui que lentes esféricas são sempre corpos transparentes, né? É possível ter lentes que são formadas por materiais que são translúcidos, que embaçam um pouquinho a luz? É sempre possível isso. Em que situações você vai enxergar isso? No dia a dia você está cansado de enxergar situações em que você tem uma lente e ela acaba não sendo completamente transparente. O caso mais clássico é seus óculos, né? Quem usa óculos aí já deve ter necessitado limpar os óculos porque a imagem está ficando embaçada, porque está sujo. Naquela situação você estava enxergando a luz com a lente que não é completamente transparente, né? O material não é completamente transparente, por conta das impurezas que estão neles, né? A outra coisa importante para uma lente esférica, ela tem que ter pelo menos uma face esférica. Ou são duas faces esféricas, ou uma é esférica e a outra é plana. Bom, aqui um desenho de algumas
possibilidades de lentes, né? Essas aqui são lentes bastante grossas para o tipo de estudo que a gente vai fazer. Essas aqui já são mais fininhas, está mais parecido com o que a gente vai estudar nessa disciplina. Bom, vou passar rapidinho aqui pela classificação. Essas são as possíveis combinações que eu posso ter, de ter uma coisa com duas faces esféricas, ou uma esférica e uma plana. O que acontece aqui? Essas são as possíveis combinações, né? Essas três de cima aqui, eu passei um risco onde vai estar escrito, desculpa, são as chamadas lentes de bordas finas. E aqui está o motivo, né? Se você olhar para a bordinha dela, a borda é mais fina do que o centro. São lentes de bordas finas. Né? E elas vão ter nomes, né? Essa aqui é a biconvexa, essa plano convexa e essa côncavo convexa. E nessas aqui de baixo, bem, são as chamadas lentes de bordas grossas. O motivo está aqui também, ó, a borda é mais grossa do que o centro. Também, borda mais grossa do que o centro. Aqui, a borda mais grossa do que o centro. E aí, essas são a bicôncava, a planocôncava e a convexo-côncava. Essas duas aqui, ó, é super comum trocar o nome delas duas, né? A côncavo-convexa e a convexo-côncava, porque elas só trocam a ordem de quem vem primeiro, né? Se é o côncavo ou se é o convexo. O que é importante para a gente aqui? Eu vou precisar me preocupar com cada um dos nomes? Não vou precisar, a gente não vai se preocupar com os nomes específicos. Por quê? Porque eu vou representar essas lentes de maneiras diferentes. Então, todas as lentes que têm a borda mais grossa, independente se ela é bicôncava, planocôncava, ou se ela é convexo-côncava, ela vai ter esse mesmo desenho. Ela vai ser uma linha reta com um triângulo nas pontas, de forma que a ponta do triângulo está para dentro da linha. E se ela for uma lente de bordas finas, aí eu vou fazer a mesma linha com os triângulos com as setas apontando para fora. Na maioria dos casos, como a gente vai trabalhar com, vou colocar aqui, vamos estudar lentes de vidro imersas no ar. Por que isso é importante? Porque se eu tiver, por exemplo, um pedaço de vidro maciço com uma bolha de ar lá dentro, essa bolha funciona como uma lente também. Só que ela vai ter o comportamento inverso do que a gente vai estudar aqui. Então, para não precisar se preocupar com isso, a gente vai estudar lentes de vidro que estão sendo utilizadas no ar. Se ela for utilizada dentro d'água, dá mais ou menos o mesmo efeito, para a maioria dos vidros. Então, vamos focar nos casos em que são lentes de vidro no ar, mas lentes de vidro na água também daria certo. Então, se você quiser pensar, professor, essas regras que você está falando, vale para dentro d'água? Vale, mas elas têm algumas alterações. Alterações suficientes para que quem tem problema de visão e só enxerga com óculos, se ele entrar dentro d'água e tentar enxergar, provavelmente vai estar tudo embaçado, porque o comportamento da lente dentro da água é um pouquinho diferente de no ar. Então, se ele enxergar bem no ar, ele não vai enxergar tão bem na água. Por mais que a água esteja completamente limpa, completamente parada, sem nenhuma turbidez nem nada, ainda assim vai enxergar de maneiras diferentes, tá bom? Então, lentes de bordas grossas tem o triângulozinho com a parte grossa para fora, e a de bordas finas tem o triângulo com a borda fina para fora, tá bom? O que é uma lente convergente? Aí tá. Esses dois tipos de lentes aqui, se forem lentes de vidro no ar, elas vão ter dois comportamentos diferentes. Uma vai ser uma lente chamada convergente, que é um tipo de lente que, se eu colocar nela um feixe de raios paralelos, ela vai fazer com que esse feixe se junte em um certo ponto, que focalize num certo ponto. Por exemplo, esse tipo de lente, justamente as lentes de bordas finas, ó, se eu fizer um feixe de raios paralelos incidir nela, ela vai fazer com que esse feixe se junte todo em um ponto. Esse ponto aqui é chamado foco da lente. O foco de uma lente é onde ela junta toda a luz, de uma lente convergente, né, onde ela junta toda a luz quando a luz passa por ela. Um feixe de raios paralelos, nesse caso, né.
Se ela não for convergente, ela vai ser uma lente chamada divergente. E uma lente divergente é uma lente que transforma um feixe de raios paralelos em um feixe divergente, ou seja, um feixe que se espalha, né? A gente falou dessa diferença de convergente e divergente na aula passada. Um feixe que se espalha. E, nesse caso, as lentes que são divergentes são as lentes que têm as bordas grossas, né? Lente de vidro no ar com bordas grossas. Se eu tiver um feixe de raios paralelos entrando, esse feixe aqui sai se espalhando. E ele se espalha como se viessem todos os raios de luz de um único ponto. É como se eles estivessem se afastando de um certo ponto. Esse ponto de onde eles estariam se afastando também é o foco. Bem? Então, o foco é quando se espalha de um ponto ou quando se junta num ponto. E aí, no caso das lentes convergentes, é o ponto onde a luz vai se juntar, especificamente, no caso da luz divergente, é de onde, aparentemente, os raios estão se separando. Bom, eu vou dar uma pausa aqui, manter as anotações para mandar para vocês. Interromper aqui